2 Timóteo, capítulo 4, verso 16 a 18. Diz assim a palavra: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, ante todos me abandonaram. Que isso lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levarás salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler a última frase. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Meus amados, é muito interessante as cartas pastorais do apóstolo Paulo, porque em todas as cartas pastorais há uma preocupação muito imensa com a pessoa a qual ele escreve, com o pastor a qual ele vai instruir no ministério. E Timóteo, ele é pastor na cidade de Éfeso. E Paulo, ele escreve para Timóteo com a intenção de instruir Timóteo de uma forma muito comum, porque ele era um jovem pastor, ainda inexperiente, apesar de conhecer a fé desde a sua infância, fé que foi transmitida pela sua avó e pela sua mãe. Então Paulo tem essa ideia, e na sua segunda carta a ideia é a mesma, de orientação a Timóteo. Só que no final dessa carta, no capítulo 4, o tom da carta é um tom já de tristeza, é um tom de alguém que está abatido, alguém que já está sabendo que está no fim da sua vida, alguém que entende que não vai viver muitos anos, a sua vida já está se acabando, essa é a sua segunda prisão, e ele faz uma reflexão da sua vida, em especial no verso 6 em diante. Ele faz uma reflexão e ele vê que a sua vida tem passado por muitas tribulações, muitas adversidades, e ele diz: olha, vem ter comigo, a Timóteo. É como se fosse assim: eu irei me despedir de você, eu quero te ver pela última vez, eu quero te abraçar. Ele diz: vem ter comigo. E ele diz: olha, não esqueça de trazer o João Marcos, ele tem sido útil ao meu ministério. Olha, não se preocupe, eu resolvi tudo para que você venha. Eu mandei Tito ir para Efésios, lá ele vai cuidar da igreja no seu lugar, então venha. Venha rápido, não se demore muito a vir. Parece que há uma tristeza tão grande no coração de Paulo, que ele diz: olha, vem logo. Gente precisa de gente. Ele quer, apesar de Lucas estar lá com ele e nunca o abandonou, mas ele está passando por um momento de dificuldade. Ele diz que Demas o abandonou, amando o presente século. Ele está passando um momento de reflexão e precisa da companhia de Timóteo. Timóteo era o seu filho na fé, alguém a quem ele amava muito, a quem ele entendia que parte do seu ministério estava sendo direcionado na vida de Timóteo e de outros pastores dos quais ele trabalhou de uma forma muito especial. Então ele diz: vem ter comigo.
Aí ele diz: olha, traz as capas, traz a capa, traz os livros e os pergaminhos. Mesmo no final da vida, há um interesse de crescimento, de estudo, há um interesse de avanço. E ele diz: traz os livros, traz os pergaminhos, eu quero continuar estudando. E depois de dizer essas verdades, chega no verso 16, ele diz assim: na minha defesa, ninguém foi comigo. Eu estou me sentindo muito só, todos me abandonaram. E Deus vai cobrar de cada um deles. Mas o Senhor me assistiu, Ele me deu força, Ele me livrou da boca do leão. E aí ele continua dizendo: e o Senhor também livrará, e o Senhor que me livra, Ele vai guardar a minha aliança, Ele vai guardar o meu tesouro, Ele vai guardar um espaço lá nos céus. E ele termina exaltando Deus glorioso. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo entendia que ele iria passar, ele iria morrer, mas a quem deveria ser glorificado seria algo perpétuo pelos séculos dos séculos. A Ele, a Deus, a glória por todos os séculos. Eu quero ministrar ao meu e seu coração sobre o seguinte tema: constatações e convicções da vida. Quando você olha para a sua vida hoje, o que você vê? Quais as contestações? O que você vê? Você tem sido abençoado? Você está vivendo um momento bom? Você olha para a sua história e diz: a minha história é uma história bonita. A minha história é uma história de superação. A minha história é uma história onde o amor de Deus veio de forma grandiosa invadir o meu coração. Como é que você olha a sua vida? Talvez você olhe a sua vida e diz: olha, a minha história tem sido uma história muito triste. E o prisma do qual o apóstolo Paulo analisa a sua vida no presente, ele não olha como um todo, mas ele olha no presente. E ele olha para a sua vida no presente e ele vê que a sua vida tem trazido muita tristeza. Mesmo sendo fiel a Deus, mesmo vivendo na direção de Deus, mesmo vivendo nos princípios de Deus, quando ele olha para a vida dele, ele sente tristeza de tantas coisas das quais ele tem passado. Então ele olha para a sua vida, ele diz: os amigos nem sequer ficaram perto. Quando você lê o verso 9, ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque a ideia é uma ideia de solidão imensa. E mesmo tendo a presença de Lucas, há uma ideia de solidão muito marcante na sua vida. E ele diz: vem ter comigo depressa. No verso 11 ele diz: somente Lucas está comigo. Ele olha para a vida e ele entende que o seu corpo precisa de cuidado. Ele diz a Timóteo: passa e traz a capa. Ele possivelmente, se não está sentindo frio, ele irá sentir frio por conta do inverno. E há uma preocupação com o seu cuidado físico. Ele não despreza o cuidado do seu corpo ou da sua saúde. Como vai a sua vida? Sua saúde vai bem? Suas emoções estão boas? Você tem cuidado da sua saúde? Eu acho que isso é muito importante, irmãos. Quantas pessoas aqui na igreja tem mais de 2 anos que fez um check-up? Levanta a mão assim. Só tem 2 pessoas, graças a Deus. Quem tem 1 ano que fez um check-up? Check-up.
fez uma bateria de exames. Ou o povo tem mais de 2 anos. Menos? Menos, ô glória, então estão cuidando bem. 6 meses que você fez um check-up. Agora levantaram as mãos, então o povo está afiado. Você fez agora, tá? Então, o apóstolo Paulo, preso, ele tem cuidado da sua saúde. Quando ele fala a Timóteo, em alguns capítulos anteriores, ele diz: cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Quantas vezes as pessoas não cuidam de si mesmo? Quantas pessoas não cuidam de você mesmo? Quantas pessoas vivem uma vida totalmente alienada a cuidar do corpo, enquanto os outros vivem um alienado de cuidado pelo corpo, amantes do corpo. Então o apóstolo Paulo, analisando a sua vida, ele entende que sua mente precisa exercitar, mesmo preso, escrevendo algumas cartas ou ditando. Algumas pessoas dizem que Lucas estava presente porque ele já não escrevia, ele ditava. E Lucas continuava a escrever as cartas por ele. Então ele mesmo preso, ele sente necessidade de crescer intelectualmente. Ele sente necessidade de ler livros, de ler pergaminhos. Ele precisa exercitar a mente. Uma vez eu fui visitar uma senhora de 70 anos. Quem tem 70 anos aqui? Pasme, eu peguei a senhora jogando videogame. É sério? 70 anos jogando videogame. Com o controle na mão, na televisão. E Vilma estava comigo, viu? E essa senhora, eu perguntei assim: a senhora gosta de jogar videogame? Aí ela disse: gosto, pastor. Gosto muito. E sabe o que acontece? Exercita muito minha mente. Ela disse: é verdade. Verdade. Paulo está preocupado com o exercício da mente, então ele entende que ele precisa ler. E ler a palavra de Deus, não só livros, mas quando ele cita de levar os pergaminhos, ali relacionado à palavra de Deus, que Paulo tinha alguns pergaminhos. Então há uma preocupação em continuar a crescer, em continuar a aprender, mesmo no final da vida, mesmo Paulo sabendo que iria morrer por amor do Evangelho, ele continua a estudar, a ler. Tem gente na igreja que passa um ano inteiro, agora é o mês 8, não leu nenhum livro esse ano. 8 meses do ano praticamente está passando. 7 se passaram. E 8 está passando. E não leu um livro. Quantas pessoas passam uma semana inteira que não conseguem ler uma porção bíblica? Não ler nada da palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas não desenvolvem? Olha a sua situação, você tem desenvolvido ou não? Você tem aprendido mais a respeito de Deus e das coisas ou não? Você sente prazer em ler os princípios de Deus e a verdade de Deus? Ou não? Havia uma preocupação com Paulo nesse aspecto. Quando ele olha para a sua vida, ele olha para a sua vida, ele entende que há muitas oposições na sua vida, e ele entende que os seus opositores
devem ser cuidados por Deus. Ele não carrega um sentimento de vingança. Verso 14, ele diz: Alexandre, o ladroeiro, causou-me muitos males, mas o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ele está dizendo: olha, Demas me abandonou no início, e no final da retrospectiva da sua vida atual, ele diz: olha, Alexandre me causou muitos males, mas eu não vou me vingar dele, eu não vou responder mal com mal, eu vou deixar que Deus cuide dele. Eu acho interessante a vida de Paulo, que mesmo no final da vida, ele tem algumas preocupações básicas e extraordinárias. Primeiro, ele sente a falta de um amigo íntimo, e todos nós, em um momento de luta e de tribulações, começamos a valorizar as pessoas mais próximas. Ele exalta a vida e a presença de João Marcos, porque diz: ele é útil ao meu ministério. João Marcos, que na sua primeira viagem missionária com Barnabé e Paulo, teve uma discussão com Paulo, e Paulo não queria que ele fosse na segunda viagem missionária. Mas há uma restauração. Ele está dizendo que a sua vida foi totalmente pautada por Deus e pelo Espírito de Deus. Ele agora diz que João Marcos é alguém útil para o seu ministério, para a sua vida. E com certeza essa sabedoria era uma sabedoria vinda da parte de Deus, porque o quanto João Marcos foi útil para o reino de Deus, escrevendo o livro de Marcos, o primeiro grande evangelho, onde todos os demais autores se baseavam na fonte primária, que era Marcos, para falar a respeito de Jesus Cristo. Ele fala da relação restaurada. Ele fala ainda do seu cuidado. A vida não acabou, então ele precisava cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Ele precisava se esquentar nesse frio, ou ele precisava não passar pelo frio para não adoecer. Ele tem uma preocupação com o cuidado da sua mente, e ele tem uma preocupação com a justiça de Deus, e não é ele que faz justiça, sim Deus. O Alexandre, que me causou muitos males, eu deixo ele com Deus. Depois de dizer essas coisas a respeito da vida dele, ele vai falar de certezas, e que é o cerne do nosso sermão nessa noite. Certezas de Deus na vida dele, certezas extraordinárias, que poderiam nortear a sua vida num momento de solidão, num momento de abandono, em um momento de tristeza, em um momento de lutas e dificuldades, em meio à morte que se aproximava. E a primeira certeza que ele nos dá está no verso 17. Ele entende que Deus é que fortalece a vida dele, mas em meio a tudo isso ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Ele entende que quem fortalece a vida dele, quem dá força para ele continuar servindo o ministério, para que ele continuar cabalmente exercendo o chamado do qual Deus tem para ele, ele entende que em meio à solidão, tristezas e lutas, Deus dá força a ele. Sabe, irmãos, talvez você, quando olha para a sua vida, fazendo um check-up, uma retrospectiva da sua vida, agora mais recente, não da sua história pelo todo, você vê, e talvez você está passando por lutas, talvez você está passando por dificuldades, talvez você tenha tentado fazer algo do qual você não tem conseguido, talvez você
tenta se firmar cada vez mais no mercado de trabalho, e isso parece muito difícil. Talvez as coisas vão se estreitando cada vez mais. Talvez você pensou, como todo brasileiro, esse ano vai melhorar as coisas, vai ter mais emprego, esse ano o comércio vai responder, as indústrias vão responder, a importação e exportação vão responder, e o Brasil vai melhorar. E talvez essa melhora não chegou a você. Talvez as coisas estão piorando. Talvez você olhe e diz: eu não posso contar com ninguém. Não há ninguém que possa me ajudar. Talvez o seu coração, em olhar situações, se entristece muito. E Paulo também passou essas coisas e sofreu esses mesmos sentimentos dos quais você e eu sofremos. Mas não só ele, o Senhor Jesus Cristo, ele também foi abandonado. O Senhor Jesus Cristo, em um momento de luta, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja a minha vontade, sim a tua. E ele foi fortalecido naquele momento lá no Getsêmani. Como o apóstolo Paulo na cadeia, na sua segunda prisão, que levaria à morte, foi fortalecido. E ele diz isso, que o Senhor o assistiu e revestiu de forças. Nós não sabemos exatamente qual foi essa assistência dada por Deus a Paulo, mas nós entendemos que o ânimo foi cobrado na sua vida. Nós compreendemos que Deus, ele de uma maneira ímpar e pessoal, individual e especial, visitou a Paulo. Como de maneira íntima, pessoal, individual e especial nos visita em nossas fraquezas, em nossas dificuldades, em meio às tribulações, em meio a angústias, em meio ao desespero, à agonia, emoções contraditórias. Ele se fortalece no Senhor, porque ele entende que pode contar com Deus que o assiste, o Deus que o ajuda, o Deus presente, o Deus real. Eu acho que Paulo experimentou isso muitas vezes na sua vida, assim como eu e você experimentamos isso. Estamos tristes, desanimados, abatidos, e de repente Deus levanta alguém que fala algo de Deus aos nossos corações, ou vem à nossa mente algo de Deus, ou vem alguém e diz: olha, conta comigo, eu vou chorar com você, e eu vou me alegrar com você. Tanta gente Paulo ajudou, e ele se sente que todo mundo o abandonou na sua defesa. Hoje é dia dos presbíteros. Um negócio como esse, presbítero sente muito o abandono, mas não o abandono de Deus. E o que o apóstolo Paulo está sentindo é que, por mais que os homens o abandonem, Deus não o abandona. Deus o assiste, Deus o ajuda, Deus o fortalece. Tristezas, ele não perdia o seu foco. Verso 17, continuando, diz bem assim: para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Ele está dizendo: o foco do meu ministério eu cumpri, mesmo preso. Todos os gentios ouviram. E quando ele diz todos aqui, ele está se relacionando aos magistrados que cuidaram da sua causa, os juízes, os guardas pretorianos que o guardavam. Ele está dando a ideia que todos ouviram o evangelho e Deus o livrou da boca do leão, porque ele poderia ser morto antes de pregar a palavra.
Poderia ser morto nos primeiros dias que chegou em Roma. Mas na sua primeira prisão, ele foi liberto e continuou a pregar. Agora a outra classe de indivíduos em toda a cidade. Ele foi preso de novo e continuou a pregar. Então ele entende que ele não perdeu o foco do seu ministério. Quantas vezes em meia luta você perde o foco do seu ministério? Ministério, você sabe que essa palavra tem a ver com serviço, ou a tradução é serviço, o serviço do qual Deus te chamou. Talvez você está aqui na igreja e quando olha para a sua vida, olha as lutas, os dissabores, as pessoas que te abandonaram, pessoas que no meio da caminhada da fé desistiram amando o presente século. Pessoas que foram de encontro a você e fez muito mal a você. Isso não pode deixar que você perca o foco do seu ministério. Tem gente que me procura e diz: pastor, não dá mais para dirigir, eu dirijo algo, todo mundo reclama. Vem gente e questiona, por que você não faz assim, assim, assim? E muitas vezes, quando alguém me procura para dizer isso, eu digo assim: meus amados, todo ministério, todo serviço incomoda, todo serviço faz com que se levante oposições, todo serviço vai ter barreiras das quais vão ser colocadas na sua frente para você desistir. Agora, você tem perdido o foco do seu ministério. Paulo entendia que ele não podia perder o foco e compreendia que Deus o sustentava para que a pregação do evangelho fosse adiante na vida dos gentios e fizesse aquilo que lhe apraz. Qual é o seu ministério? Qual é o seu serviço nessa casa? Será se a tribulação tem te impedido de servir? Será se a falta de cargo tem te impedido de servir? Será se alguém olhando com um olhar feio para você ou altivo tem te impedido de servir? Paulo, ele não perde o foco. Ele entende para que Deus o chamou e ele compreende isso e ele prega a palavra. Se Deus chamou para pregar, ele prega, ele anuncia para todo mundo. E talvez você não serve com aquilo que Deus te deu. Talvez você diz: eu já estou idoso e eu não consigo servir. Você desculpa, irmãos. Você desculpa. Mas não só isso. Quanta gente pode instruir, quantas pessoas podem falar de Jesus, quantas pessoas podem servir na igreja com o seu dom, com o seu talento, com o seu ministério, e não faz nada. Paulo não perde o foco. Em meio às lutas, em meio aos dissabores, em meio aos abandonos, em meio às críticas, ele continua focado. Você precisa continuar focado naquilo que Deus te chamou. Independente se está agradando ou não, porque o importa é agradar a Deus. Agora é claro que quem agrada a Deus não desagrada a todo mundo. Sempre tem os fiéis junto. Igual teve lá na vida de Elias. Sempre tem fiéis juntos. Então, ele não perdia o foco. Mas ele contava também com a proteção de Deus. O verso 18 diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celeste. Ele diz que ele pode contar com a proteção de Deus. Ele está entendendo que o inimigo vai se levantar, que a situação da qual ele está passando não vai acabar naquele momento. Ele vai viver outras situações difíceis. O inimigo vai se levantar e Deus vai o livrar da mão do inimigo. Que é Deus o que livra das mãos malignas. E é Deus que salva. E ele vai ficar guardando a sua fé, perdoando quem deve ser perdoado,
não fazendo justiça com suas próprias mãos, restaurando tudo aquilo que precisa ser restaurado, corrigindo e consertando tudo aquilo que precisa ser consertado, mas não dando lugar ao diabo, compreendendo que Deus livrará de toda obra maligna. A obra maligna não é algo interno somente. A carne que é algo interno. A luta do cristão internamente é com as suas concupiscências. E é dura. Mas há uma luta externa com o sistema maligno e com o diabo. E a palavra de Deus é cheia disso. E quando o apóstolo Paulo diz aqui das obras malignas, é algo externo, investida do diabo, externa, que irão acontecer ainda sobre a sua vida, mesmo em cadeias e prisão. O crente vive em um mundo, irmãos, em um mundo onde o diabo é submisso a Deus, mas Deus permite a ação maligna, Deus permite a tentação, Deus permite a provação, mas não é para você ficar alheio a tudo isso e dizer, já que veio e o Senhor permitiu, eu aceito. Não. É você compreender que você está em uma luta, em uma guerra. É você entender que a vitória já foi dada por Cristo na cruz, mas o inimigo vai investir. E você pode contar com a provisão de Deus, com a proteção de Deus, mas não está alheio a essa luta, alheio a essa guerra. Você precisa entender. Ele diz assim, mas o Senhor me salvarás de todas as investidas. Porque ele não conta com ele conta com a ajuda de Deus, com a proteção de Deus, com o amparo de Deus. Mas o Senhor me salvará. Mas não é só isso, uma outra certeza expressada pelo apóstolo aqui, é a certeza de salvação. E me levará salvo para o seu reino celestial. Ele diz, eu sou um morador dos céus. E a certeza que eu tenho é que Deus me levará ao seu reino, é que o Senhor Jesus Cristo vai me levar ao seu reino, e isso acontece na minha vida, é uma certeza minha, mas isso é por conta da obra de Cristo. Por isso que ele diz a ele a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Então, tem certezas. A primeira certeza que Paulo fala é que o Senhor fortalece no momento de luta, de angústia e de dificuldades. A segunda certeza é que ele não deveria nunca perder o foco do seu ministério, do seu chamado. Para que Deus te chamou? Qual é o serviço que Deus te confiou? Ou você é aquele que Deus diz, faz isso, e você olha para o seu irmão assim como Pedro e aquele ouro. Ele tem a certeza que contava com a proteção divina, mas ele tem certeza da sua salvação. E quem dá essa certeza é Deus. Quem cumpre essa promessa é Deus. Mas ele tem fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.